Você sofre ou tem pacientes que se queixam de acne? Sabia que a nutrição pode ajudar? Acne é nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez, o lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nossa entrevistada de hoje é a Camila Borduch. Ela é nutricionista, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional pela VP, pós-graduada em Fitoterapia pela VP, pós-graduada em Bioquímica, Metabolismo e Aplicações Práticas em Atividade Física pela FABS. Tem extensão em Bioquímica e Metabolismo pelo Instituto Health Metrics, é personal e self-coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching e atua em atendimento nutricional há mais de 15 anos, nas áreas de nutrição funcional e longevidade, nutrição esportiva, estética e comportamental. Camila, que prazer te receber no programa. O prazer é todo meu, eu agradeço o convite, é uma honra compartilhar o conhecimento, eu acho que conhecimento só tem valor quando ele é compartilhado e eu espero compartilhar conhecimento aqui com vocês. Nossa, concordo, assino embaixo, assim, é uma honra te receber. E acne é um tema muito importante, né? Porque em algum momento da vida, todos nós, ou a maioria de nós, lida com esse assunto de alguma forma. Então, pode ser que você esteja lidando com ele agora, que o seu filho, que o seu paciente esteja lidando, e a nutrição tem um papel fundamental, ela pode ajudar. Então, vamos do início. O que é efetivamente a acne? Então, a acne é um processo inflamatório que pode ser por uma infecção bacteriana ou pode ser também um excesso na produção de sebo, que vai fazer com que seja alimento ali para aquelas bactérias. Algumas pessoas não sabem, mas nós temos microbiota na pele, então nós temos bactérias na nossa pele, e quando você tem uma disbiose, um desequilíbrio nessa microbiota da pele, você pode ter e tendo ali uma predisposição, você pode ter acne. Entendi, perfeito. E quais são as principais causas que levam à acne? A acne ela é multifatorial, então não existe um motivo específico para o aparecimento de acne. Nós temos acne por alteração hormonal, nós temos acne por resistência insulínica, então que entra ali o processo de síndrome de ovário policísticos, endometriose, a alimentação com um potencial mais inflamatório, pode ser um desequilíbrio ali, aumento do cortisol, que também mexe com o metabolismo de insulina, isso pode estimular a produção de sebo. Nós temos também a relação com o intestino. Então, o nosso intestino, ele é conectado com a nossa pele. Fazendo só um link, dentro da medicina chinesa, quando a gente pensa em intestino, o parzinho do intestino é o pulmão. E a mãe do pulmão é a pele. Então, se você não cuida do intestino, provavelmente um reflexo ruim vai ter na sua pele. Nossa, fantástico, fantástico. Adorei essa referência, muito interessante. Eu também. Essas coisas que são milenares, tradicionais, são muito interessantes. E, Camila, assim, ao longo da vida, existe uma modificação na intensidade com que isso acontece, né? Momentos, períodos diferentes, a gente tem um aparecimento da acne com maior intensidade. Por que isso acontece? Principalmente na fase da adolescência, o que eu vejo de relação é o fator hormonal. Então, há uma oscilação hormonal muito grande
Então, isso pode desencadear acne em algumas pessoas, alguns adolescentes, principalmente porque nessa fase a alimentação do adolescente raramente ela é muito nutritiva. É uma fase ali que gosta, né, de competir com os pais e de contra com o que o pai ensina, a mãe ensina, então acaba sendo uma alimentação mais inflamatória. E essa alimentação mais inflamatória, rica em açúcar, que mexe com o metabolismo de insulina, rica em gordura saturada, rica em alimentos processados, o que que acontece? Com isso, você acaba tendo a deficiência de um nutriente que é também muito importante na melhora da pele e no tratamento da acne, que é o zinco. Então, o zinco é um mineral fundamental e a performance tem um complexo, né, até conjunto com alguns outros nutrientes, que auxiliam bastante nesse processo do tratamento da acne. Então, nessa fase da adolescência, a gente junta tanto o processo hormonal, que ocorre essa oscilação, junto com uma deficiência de nutrientes por uma alimentação mais inflamatória. E quando você tem uma alimentação mais inflamatória, você causa uma hiperpermeabilidade intestinal, causando uma disbiose e, consequentemente, aumentando a chance de desenvolvimento de bactérias no intestino. E existem algumas evidências que existem algumas bactérias dentro do intestino que são causadoras da formação de acne. Então, sem você cuidar do intestino, é muito complicado você ter uma melhora da pele. Entendi, perfeito, perfeito. E assim, como você perfeitamente falou, na adolescência é muito mais comum. Geralmente é a fase em que até começam, que tem assim, que as pessoas chegam a ter um sofrimento emocional, né, em função desse acne, que eu acho que é um dos motivos principais pelos quais a gente precisa conversar sobre. Mas existem situações em que também, apesar de menos comum, acontecem na vida adulta. E aí, na vida adulta, qual é o mecanismo que tem por trás? Por que acontece? Então, na fase adulta, o que eu vejo? Existe uma pequena porção, né, da população, mas que faz uso de esteroides. Então, esteroides anabólicos, eles também podem aumentar o desenvolvimento de acne, porque vai trabalhar com a parte hormonal. Na fase adulta, a gente tem que avaliar principalmente esse desequilíbrio da microbiota da pele. Então, pode sim acontecer, né, esse desequilíbrio da microbiota, e você, em conjunto com a microbiota intestinal, porque você pode ter as bactérias que aumentam a proliferação, né, e o desenvolvimento de acne. E dependendo da fase que a pessoa está, o estresse, o cortisol também impacta muito. Eu tenho alguns pacientes que, após uma fase de estresse, vêm aqui no consultório e relatam ter um aumento de acne. E também a parte hormonal. Existem algumas, principalmente mulheres, né, que têm um desequilíbrio do hormonal, às vezes um aumento da testosterona por uma síndrome de ovário policístico, e isso pode prolongar na fase adulta. Às vezes a mulher ela não tem um desequilíbrio hormonal na fase da adolescência, mas pode ser por excesso de contaminantes ambientais, os xenoestrógenos, então começa a gerar um desequilíbrio desses hormônios da mulher e isso pode aumentar ali o desenvolvimento da acne. A gente tem que sempre pensar em intestino, tem que pensar nos nutrientes que são importantes e agora, principalmente, pensar nas toxinas que a gente está exposto. Então, existem muitos produtos que a gente usa na pele. A pele é um dos nossos maiores órgãos. Então, existem alguns produtos que a gente usa na pele que ainda contém petrolato, que ainda contém parabeno. Então, a gente sabe que petrolato, ele tem uma ação xenoestrógeno. Então, ele vai causar ali um desequilíbrio. E, às vezes, a pessoa, ao tratar a pele, achando que está passando um produto para melhorar, ela pode piorar o processo, porque ela está colocando uma carga tóxica mais elevada na pele. Tem gente que nem sabe, mas a pele absorve. Então, nós absorvemos tudo o que a gente tem na pele. Nosso maior órgão, se a gente for pensar ali, são os interstícios. Mas a pele, ela é um órgão muito grande. Nossa, fantástico, assim, são informações extremamente valiosas que você está trazendo. E
Camila, assim, eu acho engraçado não, mas assim, muito curioso o quanto alguns anos atrás começou a se falar em intestino, né? Tava ali no início de focar na microbiota e hoje a gente vê que, tipo, o microbiota é tudo, tá envolvida com absolutamente Tudo, tudo, né? tudo. É como a Karina fala, intestino não é Las Vegas. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. O que acontece no intestino, ele vai conectar com tudo. Porque Nossa, é o fantástico, órgão que adorei. distribui. Não tem Aham. como você pensar em cabelo sem pensar em intestino, não tem como você pensar em produção hormonal em intestino, o sistema neuroendócrino, não tem como você pensar em mente sem você pensar no intestino. Então, o Fantástico. intestino ele acaba sendo um reflexo do estilo de vida que a pessoa adota. Então, às vezes a pessoa tem uma alimentação equilibrada, mas ela tem uma carga de estresse elevadíssima. Isso vai gerar um desequilíbrio hormonal. Às Sim, vezes a pessoa tem uma alimentação boa, modula o estresse, mas não dorme. Isso vai desequilibrar a microbiota intestinal. Então, não perfeito. tem como a gente pensar em nada hoje relacionado à saúde sem pensar no intestino. É isso mesmo. E aproveito para deixar aqui o convite que a gente tem alguns programas aí falando sobre microbiota, então voltem, assistam, porque é fundamental. E seja na adolescência, seja na vida adulta, quando a gente se depara com essa situação, como estávamos falando, causa um impacto emocional, causa um estresse. Sim, com certeza. Todos os pontinhos que você colocou de motivo, seja intestino, seja essa alteração hormonal, o próprio perfil já mais inflamatório, estresse, tudo. A alimentação pode ter um papel em cada um deles. Então, como é que a alimentação pode ajudar nos casos de acne? A primeira coisa que a gente tem que pensar é reduzir o que inflama. Então, a gente não pode deixar de falar do açúcar, né? Porque o excesso no consumo de açúcar ele vai causar ali um aumento na produção de insulina, e a insulina ela é um dos fatores que aumenta a produção de sebo. Isso você vai gerar mais desequilíbrio na microbiota da pele. A gente não pode deixar de falar de gordura saturada. Então, se você já tem um estímulo de produção de óleo, né, de sebo, e você ainda tem uma alimentação muito gordurosa, você vai estimular ainda mais essa produção. Sem contar o consumo de conservantes, aditivos químicos. Os conservantes, eles são, entre aspas, antibióticos. Então, eles são produtos adicionados a um produto para tentar aumentar o tempo de prateleira desse produto processado. Então, quando você tem o consumo de muitos produtos processados ou muitos industrializados que contêm conservante, você vai destruir a microbiota, você vai destruir as bactérias que são benéficas ali para o seu intestino. Então, a alimentação, ela é fundamental na melhora da pele. A gente tem que pensar em consumo de fitoquímicos, de chás, de frutas, de legumes, os cereais integrais, as fibras, para que a gente consiga desenvolver bactérias boas ali no nosso intestino e que isso seja um reflexo para a nossa pele. A gente tem o consumo de antioxidante, onde a gente pode pensar aí nas berries, no resveratrol, da uva, né, da casca da uva, a jabuticaba, a casca da jabuticaba, que é riquíssima, e é uma fruta brasileira, a gente pode fazer chás da casca da jabuticaba. A gente tem que pensar no consumo de sementes. As sementes, elas são ótimas fontes de zinco, que é um mineral fundamental para a nossa pele. A gente tem que pensar em proteínas magras, porque para a gente formar pele, a gente precisa de aminoácidos, que entram os aminoácidos da performance. Eu sou apaixonada pelos sínteses, que já tem todos os aminoácidos ali, aonde o nosso corpo ele produz hormônio a partir de aminoácidos, ele produz pele. Para você poder ter o estímulo de colágeno, você precisa ter aminoácidos. O próprio colágeno, ainda tem o keto colágeno, que eu adoro, pessoas que às vezes estão numa dieta mais baixa em carboidrato, e você pode fazer uma preparação ali, adicionar uma bebida vegetal, ou você pode adicionar até água quente, faz uma bebida bacana ali, e já tem aminoácidos, né? Já tem ali os aminoácidos que o seu corpo precisa para produzir colágeno. Só que também quando a gente pensa em colágeno, a gente não pode deixar de pensar em mitocôndrias. As mitocôndrias são fundamentais na produção do colágeno. Então, se você tem
a matéria-prima, os aminoácidos para formar colágeno, e cuida da sua saúde mitocondrial, onde a gente pode pensar numa coenzima Q10, onde a gente pode pensar aí no próprio zinco, as vitaminas do complexo B. A gente tem que pensar que quanto mais mitocôndrias a gente tem, mais favorecida essa pessoa fica para a produção de colágeno. Então, não adianta também a pessoa só colocar os aminoácidos para dentro, a matéria-prima, se ela não tem a fábrica que produz. E quando a pessoa tem uma alimentação inflamatória, ela destrói as mitocôndrias. E aí a pessoa fala, mas eu tomo um colágeno e não melhoro. Claro, você está tomando a matéria-prima, mas você não tem a fábrica para produzir. E o que destrói a mitocôndria? Estresse, o excesso de açúcar, o excesso de gordura saturada, o desequilíbrio da microbiota intestinal. Tudo isso vai fazer com que a falta de sono, a falta de nutrientes para que essa mitocôndria funcione. Nossa, Então, a excelente. alimentação é fundamental. Você deu uma baita aula aqui do que não fazer em termos de alimentação. Então, de forma geral, entendo que é retirar tudo aquilo que seja inflamatório, tudo aquilo que provoca estresse para a célula, né, para a mitocôndria, para o microbiota. E acrescentar tudo aquilo que vai trazer um perfil anti-inflamatório, os nutrientes que são essenciais para a pele, e vários deles podem ser suplementados. Na sua prática, quais suplementos você costuma utilizar quando você pensa em pele? Olha, eu gosto muito da vitamina C, do zinco, eu gosto do ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico, além de melhorar a hidratação da pele, existem algumas evidências que ele ajuda na prevenção da acne. Gosto muito do colágeno, dos peptídeos de colágeno, o colágeno verisol também, porque na maioria das vezes, quando a pessoa tem uma queixa de pele, ela também tem uma queixa ali de unha, de cabelo, porque pele, cabelo e unha são anexos da pele. Se você não tem nutriente suficiente para o seu corpo funcionar, ele não vai disponibilizar nutrientes para o anexo. Então, quando você pensa num colágeno verisol, você está pensando na pele, mas você também está pensando no cabelo, você também está pensando na unha. Os peptídeos de colágeno, a gente também pensa em saúde intestinal. Se o intestino é fundamental para a gente ter uma pele bonita, se você usa a glicina, que é um aminoácido presente no colágeno, ele é sensacional para melhorar a célula do intestino, fortalecer a célula do intestino. Então, esses suplementos normalmente eu utilizo. Às vezes, entro com algum antioxidante também, porque tem algumas pessoas que ficam com um pouquinho de marca da acne. Dependendo do indivíduo, se tem ali um teste de microbiota, eu faço um probiótico, indico um probiótico. Mas eu não, na minha prática clínica, eu não uso muito probiótico. Eu prefiro muito mais colocar os fitoquímicos que vão estimular as bactérias boas do intestino e tirar a fonte de alimento para essas bactérias que são mais agressivas e que causam o aumento da acne. Fantástico. Camila, e outra coisa que eu percebo muito na prática também, é que geralmente o paciente que tem essa manifestação, né, de acne já vem com um perfil alimentar bem inflamatório e a gente demora um tempo, né? Um tempo para conseguir fazer essa mudança alimentar. Acho que esse é um dos motivos pelos quais até a suplementação ajuda, porque enquanto a gente está fazendo a mudança, precisa repor ali algumas vitaminas e minerais que podem estar em deficiência. Quando a gente pensa em acne, você comentou sobre zinco, vitamina C, tem mais alguma coisa que seja fundamental? Eu gosto muito do ômega 3. O ômega 3 ele ajuda também a reduzir o processo inflamatório. Então, também são gorduras boas. A gente consegue também, além de reduzir o processo inflamatório, melhorar a hidratação da pele. Também auxilia ali na parte do intestino. Aí falei do ácido hialurônico, que eu também gosto. A vitamina A, que também ela é muito importante. A vitamina A, às vezes, isso em uso médico, em dosagens mais elevadas, ela ajuda, aí tem que ser prescrito por um médico, doses mais elevadas, mas ela ajuda a reduzir a produção de sebo. Ela faz com que esse desenvolvimento acelerado, né, de sebo acabe reduzindo também. Então, a vitamina A, ela é fundamental. A gente tem que pensar também, gosto do ácido hialurônico,
porque ele ajuda a diminuir a proliferação da acne. Mas, normalmente, na minha prática clínica, o que eu acabo utilizando, às vezes, se a pessoa está com... É porque tem que ser integrativo, né? Você vai ter que olhar muito a individualidade. Às vezes, tem pessoas que você vai precisar usar uma vitamina C numa dosagem um pouco mais e o zinco tá ok para ela. Às vezes, só o ácido hialurônico e melhorar a alimentação, ela já tem uma melhora da pele. Às vezes, você entra com ômega 3 e trata a alimentação, essa pessoa melhora também. Uhum. Então, acaba sendo muito personalizado, mas normalmente eu acabo utilizando esses suplementos. Perfeito. E essa mensagem, acho que também é uma que a gente sempre passa e que é fundamental. O quanto é importante personalizar, procurar o profissional para que ele faça a melhor prescrição de acordo com o caso específico, né? Camila, muitíssimo obrigada por compartilhar sua experiência. Fiquem aí que já voltamos com a Nutri Responde. Camila, hoje na Nutri Responde a gente vai brincar de mito ou verdade. E quando a gente fala de alimentação e acne, tem vários mitos e verdades. E a gente recebeu algumas perguntinhas de alimentos que é muito comum as pessoas terem dúvida se realmente podem atrapalhar ou não. Então vou te perguntar, você me fala se é mito ou verdade, uma breve explicação de porquê. Vamos com o primeiro, que é o mais clássico, que todo mundo sempre fala, que é chocolate. Verdade. O chocolate, e aí a gente não vai questionar se é bom ou ruim, né, a gordura, mas ele é rico em gordura. Então, se essa pessoa já está com um acúmulo, né, uma proliferação ali de bactérias e às vezes uma produção mais exacerbada de sebo, e ela tem o consumo de algo que tem mais gordura, isso pode piorar o processo. Além disso, a maioria dos chocolates tem açúcar. E quando a gente pensa no açúcar, né, a insulina, ela estimula ainda a produção de sebo e piora também a acne. Perfeito. E alguns também têm como ingrediente o leite. E o leite também pode estimular a insulina, que também pode estimular mais a acne. Ah, olha só, então você já entregou o próximo, porque o próximo que eles mandaram é leite. O leite também é verdade. Existem algumas pessoas, e também não vamos questionar se tem intolerância à proteína, lactose, não é justamente esse o nosso tema, mas o leite, ele tem um estímulo ali de insulina, e normalmente se a pessoa já está num processo de desequilíbrio, e ela tem um consumo constante ali de leite, eu acabo pedindo para, pelo menos por um período, reduzir o consumo para a gente avaliar se há uma melhora mesmo da acne. E pensando até um pouco nessa linha, eu acho que acabou gerando também a dúvida, as pessoas perguntaram de whey protein. Whey protein também. E uma novidade, né, que agora há um tempo foi lançada a proteína de colágeno, né, a Body Balance, que é uma proteína que pode substituir a whey. Ela tem uma quantidade de leucina menor, mas com grandes aí estudos e benefícios também no ganho de massa muscular. Mas eu peço para que troque a proteína e fique um período sem a whey, justamente por ter uma concentração maior de leucina. Ela pode estimular ali a insulina e ter mais a acne também. Perfeito. E acho que é outro que você já respondeu por associação, que eles perguntaram de doces. Então, entra na mesma lógica aí da Mesma coisa, insulina. o açúcar acaba piorando demais essa resposta à insulina, né? O aumento dessa produção de insulina, e essa acne pode piorar também.
Outro que você também já respondeu para a associação que eles mandaram são as frituras. Frituras, gorduras, né? Então, com certeza vai piorar a acne. A gente já pede, né, numa alimentação mais saudável, que reduza o consumo, que faça o consumo bem pontual ali. Mas se você tiver com acne, quanto menos fritura você consumir, melhor você vai ter resultados aí com a sua pele. Fantástico. Então hoje todos os mitos foram verdades. Eles foram verdade. E no bloco anterior você deu várias recomendações do que efetivamente consumir, o que pode ajudar. Então não é que a gente precisa retirar tudo da alimentação, entra ali nesse padrão que a gente já conhece muito bem, que a gente recomenda para ajudar a microbiota e para ajudar o equilíbrio do corpo como um todo, né? Camila, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Você trouxe dicas extremamente práticas e valiosas. Eu que agradeço o convite. Uma honra. E muito obrigada a todos vocês que nos assistem, curtam, compartilhem. Com muito carinho, a gente se vê.